Toda pessoa é capaz de exercer seus direitos e deveres na ordem civil? Segundo a lei, não. Hoje vamos conhecer melhor o que é incapacidade civil. Nosso entrevistado de hoje é Pitágoras Carvalho, especialista na área de planejamento patrimonial e sucessório e sócio do escritório Pinheiro Neto Advogados. Pitágoras, muitos clientes nossos se preocupam com o falecimento e se preparam para isso, fazem testamentos, doações, planos de previdência, enfim. O que acontece no caso de incapacidade civil? A gente tem realmente uma preocupação muito grande com a morte e menos atenção para aquelas situações em que a pessoa fica impossibilitada de agir por uma doença mental, por um acidente, por uma doença que acomete e impede a pessoa de se representar. A lei prevê algumas situações e algumas estruturas para isso. Mesmo assim, a gente sabe que as estruturas judiciais, recorrer ao judiciário para ter esses poderes, nem sempre é a melhor alternativa. Existem também estruturas que a pessoa pode estabelecer antes do evento, para se precaver para esse tipo de situação. Uma coisa comum que algumas pessoas optam por fazer é ter contas conjuntas ou para permitir que um filho ou cônjuge ou outra pessoa haja em seu lugar e tenha disponibilidade do dinheiro. Uma coisa que a gente tem que ficar atento aqui é que não necessariamente a pessoa que a lei indica é a pessoa que é a mais indicada para cuidar do seu patrimônio como um todo. Esse ponto é excepcional. Então, se você tem, por exemplo, está num segundo casamento ou está numa união estável e você tem um AVC e fica impossibilitado de tomar decisões porque você está hospitalizado, enfim. O que acontece nessa situação? Quem assume automaticamente se você não faz nenhum tipo de documento, ou se você não toma nenhum tipo de cuidado, quem assume os seus bens e as decisões relacionadas àquela pessoa? Existe uma ordem legal de preferência. Então, uma pessoa nessa situação geralmente tem como preferência para cuidar dela o seu cônjuge ou o seu companheiro, se ela tiver em união estável. Na falta dele, os filhos, do mais velho para o mais novo, ou os pais, se os pais ainda estiverem vivos. Mas uma coisa que é interessante é que o juiz tem discricionariedade também para escolher a pessoa que ele acha que é a mais capacitada. Então, se aquela pessoa, por hipótese, tem uma série de aplicações financeiras que precisam ser resgatadas, reinvestidas, e um pedaço desse dinheiro tem que ser usado para pagar as despesas médicas, a tendência é que o juiz escolha uma pessoa que tem algum conhecimento financeiro e não a pessoa que não tem absolutamente nenhuma ideia do que acontece. Mas é importante também pensar que a pessoa precavida pode, antes do evento, deixar um documento registrado qual é a vontade dela e o que ela pensa, quem ela pensa que é a melhor pessoa para cuidar das decisões pessoais dela e das decisões do patrimônio. E o juiz, obviamente, que vai levar isso em consideração, afinal de contas, ninguém melhor do que a própria pessoa para saber quem é o familiar mais próximo e mais adequado para cuidar dela. E normalmente o que é que você sugere aos seus clientes? Ou seja, quando você faz o testamento pensando no falecimento, você também sugere esse outro documento para que ele, enfim, se prepare numa eventual situação de incapacidade? Sim, é uma sugestão comum. Muitas pessoas têm uma resistência maior, e é curioso isso, porque muitas pessoas têm resistência maior a esse tipo de situação do que ao testamento. Porque o testamento, bem ou mal, ainda que a gente não queira acreditar, todo mundo já sabe que vai morrer. Mas a ideia de que você pode ficar incapacitado na UTI, na cadeira de rodas, perder a consciência, por exemplo, pessoas que têm Alzheimer, é um pouco mais difícil de aceitar, porque é algo que pode acontecer ou não, e os clientes tendem a ser um pouco menos detalhistas nessa área, mas é um cuidado que vale a pena. E ao invés de eu indicar, por exemplo, um filho ou um cônjuge, eu posso indicar um irmão para cuidar dos recursos? Pode sim, é possível. Não é o mais comum, não é o mais natural, mas se houver um vínculo mais forte com esse irmão, é algo que é possível fazer. Pitágoras, obrigada mais uma vez pela sua presença, por ter tirado nossas dúvidas. Quem agradece sou eu. E conto com vocês nos próximos episódios de Desafio da Família Moderna. Até lá!